celestial. Mais uma vez aqui estamos, Senhor, na Tua presença, para ouvirmos a Tua palavra. Está, Senhor, já preparada no coração do Teu Filho que tens preparado. Continua abençoando a cada vida que aqui tem entrado, Senhor. Abençoa, Deus. Ajuda, dando vitória, dando graça, Pai. Em todo momento nós pedimos e te agradecemos também por isso. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos 42. Livro dos Salmos 42 e o verso 11. Enquanto os irmãos procuram, quero aqui agradecer a Deus por estar aqui pela primeira vez nesta igreja, para fazer uso desta tribuna santa. Agradecer o convite a qual a nossa amiga irmã Beth nos fez. Deus abençoe a vida da irmã Beth, ao pastor Osni, o meu pastor por 5 anos. Aprendi muito com ele, só o ver. Quando alguma coisa estava errada, ele me cobrava. Pastor Osni é uma bênção. Gregório, Deus abençoe grandemente. Aos demais obreiros que aqui estão. A primeira vez que eu trouxe uma palavra ali na Santa Luzia com o pastor Osni, foi a minha primeira vez. Eu trabalhava de acomodador na porta. E quando o pastor Osni, de cima do púlpito, ele fez sinal para trazer uma palavra, eu quase infartei na porta. Arrochei. Primeira vez, parece que é terrível. A vontade era sair da porta e ir correndo para casa. Mas fomos. Quando chegamos em cima do altar, sumiu tudo. Mas quando peguei o microfone, as coisas foram vindas e o nome do Senhor foi glorificado. Glória a Deus. Aleluia. Quem encontrou a Bíblia, o verso 11 do Salmos 42, diga amém. Amém. Que diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? É uma pergunta que o salmista faz para dentro de si. Por que te perturbas dentro de mim? Segunda pergunta: como pode o físico questionar o dentro, não é mesmo? É a alma que faz muitas das vezes nós parar na caminhada. O desânimo toma conta. É a pergunta que o homem está fazendo para dentro de si. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Mas olha a resposta. Espera em Deus, não é no homem, é em Deus. Olha o testemunho. Pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sente-se adorando ao Senhor. Se tiver fundo musical, eu agradeço. Meus irmãos, nós temos este texto da Bíblia Sagrada. Vai falar a respeito da angústia de um jovem que ele está escrevendo as suas próprias histórias, os seus desertos, as suas provações. Ele está relatando nos Salmos 42 ao Salmos 49, escrito por um dos filhos de Coré. Este salmista, ele está vivenciando os piores momentos da sua vida na face da terra. Ele vai iniciar o texto 42 e o verso 11 dizendo: assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. O salmista, ele não está falando de si,
em alguns aspectos. Ele está apontando para Cristo. É bem verdade que em outro texto, o salmista, quando escreve, ele vai sentir a dor de Jesus Cristo. Quando Jesus estava no Gólgota, ele sentiu a presença de Deus se afastando do Filho. E este texto do Salmo 42, ele está apontando para o Cristo, o Messias. É bem verdade que, como já foi falado aqui no Evangelho escrito por João, capítulo 4, o Senhor se apresenta a uma mulher chamada, que vivia em Samaria, samaritana. Ele se apresenta como sendo a água verdadeira para todo sedento. Uma mulher que bateu em tantas portas procurando várias saídas, não encontrou a água certa para saciar a sua sede, porque a sede a qual ela estava vivenciando não era física, mas sim uma sede espiritual. O salmista 42, os Salmos 42, ele aponta para o Cristo, dizendo que ele é água para o sedento que tem sede na sua alma. É bem verdade que os Salmos 42, escrito por um dos filhos de Coré, Eucana, ou Abiasaf ou Abissai, homens que foram separados por Deus para servir a casa de Deus, este homem a qual escreve estes salmos, ele está vivenciando uma depressão profunda que invadiu a sua alma. O desânimo tomou conta do seu coração. Mas como pregador, uma depressão na Bíblia, é verdade. Ele vai dizer nos Salmos 42 que as suas lágrimas têm sido mantimento para a minha vida dia e noite sem parar. É bem verdade, quando a pessoa chega a esse estágio extremo, que as lágrimas começam a ser mantimento para a sua vida, a pessoa não tem mais ânimo para estar na casa do Senhor. A pessoa não tem mais ânimo para dobrar os seus joelhos e começar a falar com Deus. A pessoa não tem mais ânimo para abrir a boca e adorar ao Senhor, como já foi falado aqui nesta noite, que Deus procura verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. É bem verdade que a pessoa não tem mais ânimo para estar ao templo, para servir ao Senhor na beleza da sua santidade. A pessoa quer estar apenas trancado dentro de um quarto escuro, longe de tudo e de todos, não quer falar com ninguém, não quer receber a visita de alguém que chega na sua casa. Mas o Senhor fala para você nesta noite: sai deste escuro, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O Senhor não te chamou para ficar trancado num quarto escuro. Então levante essa tua cabeça, pode comer e beber, porque muito longo vai ser a tua trajetória na face dessa terra. Oh, glória ao Senhor. Eu já senti a presença dele aqui nessa noite. E quem trouxe adoração pode abrir a boca, levantar a tua mão, porque não acabou teu ministério, jovem. Quem disse para você que acabou, não acabou. É apenas o começo na face desta terra. Só que este homem, este jovem está escrevendo as suas próprias histórias. Ele quer escrever história diferente da história vivida de seu pai. Um homem a qual tinha o seu nome Coré, um homem ganancioso, um homem invejoso a qual tentou usurpar o cajado de Moisés, um homem a qual estava se levantando contra a obra do Senhor, um homem a qual não se contentava com o chamado que Deus dera para Moisés, e ele vai se levantar contra a obra do Senhor. Capítulo 16 de Números, eu vou entender como a Bíblia nos relata que ele separa Datã e Abirão, homens para conspirar
apresentou para Moisés em forma de fogo na sarça. Amém. Oh, glória. E diz a história, a Bíblia, que a sarça não se consumia. Era comum para Moisés ver uma sarça naqueles dias. Era normal uma sarça no deserto. Mas aquilo fez com que parou Moisés e se aproximasse da presença de Deus. A sarça não se consumia. Você conhece o texto? Mas tem gente dizendo por aí que tudo está acontecendo não é permissão de Deus. Deus não se apresenta mais na igreja, que é meninice. É verdade que quando os profetas de Baal, o Senhor chamou Elias, Elias edificou o altar do Senhor que estava derrubado. Elias edificou o altar do Senhor que estava em ruínas. Ele edificou o altar para a presença do Senhor se manifestar para os profetas. E diz a história que Elias preparou o altar, colocou a lenha, colocou o sacrifício, fez uma valeta, um valo ao redor do altar, colocou 4 cântaros de águas vezes 3. Agora está o resultado, 12 cântaros de águas, para confundir a cabeça dos profetas. Meu Deus, maravilha. E quando Elias fez a sua oração de 52 palavras, pastor Osni, não foi uma oração de 1 hora, mas foi poucas palavras verdadeiras. Isto fez com que rompesse as barreiras satânicas, chegasse na presença de Deus, e Deus vai responder a oração do profeta. Diz a história que o fogo desceu no altar. O fogo consumiu o holocausto, o sacrifício, consumiu a lenha, consumiu o altar, sugou aquela água que foi jogada, para provar para os profetas de Baal que ele era Deus, e ainda continua sendo Deus, porque ele falava para Moisés: olha, Moisés, diga para o meu povo que eu ouvi o clamor do meu povo, o seu clamor chegou na minha presença. Aí Moisés vai dizer: olha, Senhor, quando o teu povo lhe perguntar qual é o nome do meu Deus, o que eu direis? Olha, Moisés, fala para o meu povo que eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Fala para eles que eu sou o enviou. E na mulher samaritana ela vai perguntar quem era Jesus. És tu porventura maior que o nosso pai Jacó? Mas ele estava sentado em cima do poço. Ele está passando para ela que ele é maior que Abraão, que ele é maior que Isaac, maior que Jacó. Capítulo 1 de João, João vai dizer: olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. O Senhor está apresentando para João a Trindade, e o Senhor se apresenta para a mulher samaritana, e o Senhor vai dizer: se tu soubesse quem é que te pede águas. Mas o interessante, alguns capítulos à frente, os próprios judeus vão perguntar para Jesus: quem és? O Senhor vai dizer: eu sou maior que Abraão. Para a mulher samaritana: eu sou maior que Jacó. E para os judeus mais à frente: eu sou maior que Abraão. E o Senhor se revela para Moisés dizendo: eu sou o enviou. Eu sou Deus de Isaac, Deus de Abraão. O Senhor está apresentando para Moisés a Trindade celestial. E este homem separado por Deus, este homem consagrado por Deus, vai levar a mensagem de Deus para a libertação do povo. Mas o interessante, tem muitas pessoas dizendo que Deus não se revela mais para a sua igreja, que Deus não se revela mais para o seu povo. Mas eu conheço um texto na Bíblia Sagrada, qual a juventude cantou aqui no dia de Pentecostes, quando o Senhor vai para o Gólgota, e ele disse para o Pai: Pai, está consumado. Em tua
diz o texto que do véu do templo se rasgou do alto a baixo. Sabe o que está acontecendo aqui? Ele está trazendo o fogo do Velho Testamento para o Novo. Ele está trazendo a sua presença para o Novo Testamento. Quando ele está no Gólgota, ele morre ao terceiro dia. Ele ressuscita e aparece para os seus no mesmo lugar de sempre. Mas diz o texto que Jesus começa a subir para o Pai. E os discípulos preocupados na terra. Mas Jesus vai conhecer seu coração e vai dizer: olha, não se preocupeis, porque esse mesmo Jesus há de vir, mas eu rogarei ao Pai, para que o Pai envie o Consolador. Oh, glória ao Senhor. Oh, glória ao Senhor. E o Consolador está aqui nesta noite. O Consolador, o Espírito Santo está aqui nesta noite. Mesmo que a alma está tentando te fazer parar, mas o Consolador te pega pela tua mão direita, te traz para a igreja, porque aqui na casa do Pai tem uma palavra de esperança para a tua vida. Mas não acabou aí não. O Senhor vai dizer para os discípulos: olha, vão para Jerusalém, para que vocês recebam a promessa. E diz o texto, o capítulo de Lucas, o último capítulo, que eles vão para Jerusalém. E Atos é o complemento de Lucas, é a continuação de Lucas. Lucas escreve o seu evangelho de Lucas e vai escrever Atos também, mandando para uma pessoa só chamada Teófilos. E ele vai dizer que todos foram reunidos para Jerusalém. Todos foram para Jerusalém com um pensamento só, de receber a promessa. Todos foram reunidos tudo de uma vez só, com o mesmo objetivo: receber o Consolador. E eles estão dentro da igreja, não estão murmurando, não estavam criticando, não estavam zombando da obra de Deus. O que eles estavam fazendo dentro da igreja era reunidos de mão dada no pensamento, dizendo: olha, eu quero o Consolador, eu quero a promessa, eu quero o Espírito Santo. E diz o texto da Bíblia Sagrada que veio um vento impetuoso, entrou dentro da igreja e diz que começaram a ver línguas repartidas como de fogo repousando sobre a cabeça dos santos. O fogo do passado é o mesmo, o fogo do presente. O fogo na presença de Moisés, o fogo diante dos profetas de Baal, o fogo se apresentando para as pessoas dentro da igreja. E esse mesmo fogo está aqui pairado neste lugar. Esse mesmo fogo quer encher a tua alma de alegria. Esse mesmo fogo quer encher a tua alma de poder, de autoridade. Você que chegou aqui nesta noite pensando em parar, pensando em pendurar a harpa no salgueiro, mas tira a harpa do salgueiro nesta noite e começa a pregar e a cantar, que Deus vai te honrar nesse lugar. Quantos podem adorar a Ele? Levanta a sua mão e começa a adorar a Ele. Eu vou falar do céu aqui. Eu vou falar do céu aqui. O Senhor me impulsiona a falar do céu. Feche os olhos, pelo amor de Deus. Feche os teus olhos que eu vou falar um pedacinho do céu. João, quando estava preso. Isso aqui é só para aqueles que sentem saudade de Deus do céu. João, quando estava preso na ilha de Patmos por pregar a palavra. Não olhe para mim, fica de olhos fechados. Ele foi arrebatado em espírito e chegou aos céus. Ele ouviu uma voz dizendo: ei, João, escreve no livro tudo aquilo que você está vendo. Diz o texto da Bíblia Sagrada que João vai se virar para ver quem falava com ele. Ao se virar, ele contempla 7 candeeiros de ouro, oh glória. E no meio dos 7 candeeiros de ouro havia um semelhante ao
está escrito no livro da vida para mim e para você, viu? Oh, glória ao Senhor. Existe uma promessa maior além do nome está escrito no livro da vida. E de subir no arrebatamento da igreja, qual é? Ele fala para João: ei João, você está vendo? Estou, Senhor. As 7 igrejas da Ásia Menor, cada igreja recebe uma promessa, mas a última igreja recebe a maior promessa. Ninguém sentou no trono de Deus a não ser Deus. Ninguém sentará no trono dele a não ser o Filho de Deus, a Trindade. Nem Satanás, que tentou usurpar o céu, o trono, tentou sentar, não sentou. É por isso que Satanás luta com você, jovem. É por isso, crente, irmãos, irmãs que aqui estão, luta constantemente contra a minha vida e a tua vida, para impedir nós de subir no arrebatamento da igreja. Sabe por quê? Porque o Senhor deu este privilégio para você, que quando soar a trombeta, você chegar lá em cima e sentar no trono do Pai Celestial. Adora o Senhor, que você vai sentar lá agora. Vale a pena sofrer pela palavra, vale. Vale a pena sofrer pelo Evangelho, vale. Vale a pena sofrer por Cristo, vale. Porque naquele dia você vai sentar no trono. E o novo nome, você vai comer da árvore da vida, e os benefícios que Deus vai te dar. Glória ao Senhor. Só que Coré é um homem ambicioso, um homem ganancioso, e os seus filhos querem escrever histórias diferentes. Não dá para explicar aqui muita coisa, que as horas já estão indo, né? Mas resumindo um pouco, Moisés vai se levantar com toda a autoridade de Deus. Não vai permitir que Coré tome o seu cajado, porque o cajado era para Moisés. Coré vai dizer que não vai subir para a terra de Canaã. E cada vez que Coré se levantava, Moisés intercedia pela sua vida. Cada vez que Coré se levantava contra o servo do Senhor, ele ia lá e pedia misericórdia pela alma de Coré. Só que teve uma hora que Deus colocou um basta nessa situação. Teve uma hora que Deus vai dar fim na vida de Coré, porque Deus não suporta pessoas que tentam acabar com a obra dele dentro da igreja. Deus se coloca de pé quando pessoas tentam matar profeta dentro da igreja. Deus se coloca de pé para intervir os matadores de profeta dentro da igreja. Deus se coloca de pé para acabar com os murmuradores dentro da igreja. E eu vou falar nesta noite: Deus se coloca de pé para exterminar. Deus matou no passado e continua matando no presente, se você não se humilhar na presença dele. Coré tentou usurpar o cajado de Moisés, tentou exterminar com a vida de Moisés, mas Moisés tinha intimidade com Deus. Moisés tinha oração com Deus. Moisés tinha jejum com Deus. Amém. Moisés conhecia o seu Deus, porque Deus se revelara para Moisés frente a frente. E diz o texto, capítulo 16 de Números, capítulo 16 e o verso 36, melhor dizendo, o verso 13. Moisés vai dar uma profecia dada por Deus. Moisés vai profetizar para Coré. Vai dizer: olha, Coré, para com isso, rapaz. Ei, Coré, para com isso. Tu sabe o Deus a qual nós servimos. Se porventura
ele vivo, você vai descer para a sepultura.